A Rádio Sputnik Entrevista. Amigos da Rádio Sputnik, continua causando intensa repercussão a visita desta terça-feira do ministro da Educação, Abraham Weintraub, à Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal. O ministro expôs suas opiniões, suas metas, a visão do governo sobre a educação no Brasil. E é o tema da nossa conversa de agora com o cientista político Antônio Marcelo Jackson, professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Querido amigo Antônio Marcelo Jackson, boa tarde, prazer enorme voltar a ouvi-lo aqui na Sputnik. É sempre um prazer atender a todos os ouvintes da rádio, Arnaldo. Fique à vontade. Meu caro Antônio Marcelo, como avaliou a exposição do ministro na longa manifestação que fez aos senadores na terça-feira e, na sua opinião, que tipos de pautas agressivas ele apresentou aos senadores conforme de véspera havia anunciado que iria apresentar? A maior dificuldade que eu tenho para entender a proposta do atual ministro da Educação, Arnaldo, e todos os ouvintes da rádio, é porque, vamos lá, o primeiro passo para qualquer atitude que tenhamos, para qualquer projeto que se tenha em relação ao Brasil ou qualquer país, é você pensar que você tem uma legislação e que você deve, até prova contrária, seguir a legislação vigente. E o que diz a lei brasileira, que já existe há muitas décadas e que não foi alterada desde, portanto, tá? Ela coloca que o ensino fundamental é de responsabilidade dos municípios, o ensino médio, o antigo segundo grau, responsabilidade dos estados, e o ensino universitário, esse sim, de responsabilidade da União. Ora, dentro desse quadro, o que você espera? Você espera que cada município do Brasil, dos quase 3 mil municípios que o Brasil tem, dos mais de 600 que temos, que cada prefeito, que cada Câmara, que cada Secretaria Municipal de Educação dê conta do problema do ensino fundamental no seu território, na sua prefeitura. Ora, qual é o papel do governo federal, isso ao longo de todas essas décadas? É procurar fornecer algum recurso na medida do possível e na medida em que for necessário para que este ou aquele município possa complementar o seu investimento e os seus interesses nos projetos educacionais. Então fica estranhíssimo um ministro da Educação ele esquecer dessa legislação. Porque quando ele diz que o Ministério da Educação vai fortalecer, vai investir mais, ou quase que exclusivamente, em ensino fundamental, ainda que ao mesmo tempo ele tenha cortado, não vamos esquecer que houve um contingenciamento também de valores bem expressivos em relação a repasses da União para o ensino fundamental, né? Bom, então, mas de qualquer maneira ele diz que vai fazer isso. Ora, só que e diz isso de uma maneira que parece que querer controlar. Me parece que tem um problema da legislação. Eu confesso, eu fico sem entender, e fico realmente sem entender. Não apenas como cientista político, mas não apenas como professor, mas como cidadão comum. É como se essa lei não existisse, é como se tudo aquilo que foi colocado há muitos anos pelos legisladores, por deputados federais e senadores que votaram isso e que mantém essa legislação desde então, parece que isso não é válido. É uma coisa muito estranha, tá? Então, quando você fala de uma pauta agressiva, eu diria o seguinte, eu diria que então o ministro, ao falar isso, ele está querendo passar por cima da lei. Aí eu acho que sim, é a maior agressão possível. É simplesmente rasgar a lei. O governo Jair Bolsonaro também vem se manifestando desde a campanha eleitoral, desde a época da candidatura à presidência da República, contra os métodos Paulo Freire de ensino. Quais seriam esses conceitos formulados pelo educador Paulo Freire que não agradam ao governo Jair Bolsonaro? Eu quero acreditar que, fazendo uma brincadeira, há muitas décadas, um grande historiador chamado Edward Carr, ele fez uma crítica a um pensador chamado Karl Popper, dizendo o seguinte, que o Karl Popper criticava tudo que era coisa ligada a uma teoria chamada historicismo. Por favor, eu estou apenas citando aqui, não vou entrar em detalhes. E aí o Edward Carr disse o seguinte, o senhor Popper chama de historicismo tudo aquilo que lhe desagrada, né? Eu acho que me parece que o grupo do atual presidente da República
chama de Paulo Freire tudo aquilo que lhe desagrada. Porque efetivamente nem conhece propriamente as teorias de Paulo Freire. E vamos sintetizar, tá? Qual é a grande revolução da educação freiriana, né? E que é adotada em inúmeros países desenvolvidos e emergentes? Ora, é você procurar alfabetizar as pessoas não a partir de elementos abstratos. B com A da bar, C com A da K. Não é essa parte fonética. É sim a partir da realidade cotidiana delas. Então, se nós estamos falando de um lavrador, então eu pego elementos da terra, da planta, a raiz, a semente, e a partir dessas palavras e desses significados, eu vou alfabetizando. Eu estou falando de um operário de fábrica, então eu tenho que falar de arruelas, de torno, de maçarico, e assim vai, tá? Quer dizer, por favor, isso eu estou sintetizando ao máximo aqui, até porque o nosso tempo, lamentavelmente, é curto. Então, é estranho porque esse modelo, a proposta de Paulo Freire, é uma proposta relativamente simples, né? E ela é revolucionária na medida em que ela fortalece as realidades particulares de cada pessoa, de cada indivíduo, de cada cidadão que está sendo alfabetizado. Ora, então, eu acho que essa crítica que é feita, eu confesso, fica estranho, porque, na verdade, não é um método que vá, digamos assim, revolucionar ou gerar guerrilheiros urbanos ou rurais, né? É apenas gerar pessoas que vão aprender a ler e escrever. O governo fala muito em doutrinação de alunos nas salas de aula. Existe isso? Você, com a experiência universitária de anos que tem, você já presenciou algum educador em sala de aula doutrinar aluno, seja para qual espectro ideológico for? Desconheço solenemente, Arnaldo. Aliás, tanto se isso fosse verdade, o Bolsonaro não teria sido eleito. É curioso, né? Ele teve perto de 57 milhões de votos, em torno dos valores redondos, e essas pessoas parecem saindo de bancos escolares. Então, eu acho que existe alguma doutrinação, com certeza não é no Brasil. Aliás, eu desconheço isso em qualquer época da história do Brasil, né? Muito do que você pode discutir, e é o máximo que você discute, é se você tem um modelo educacional que nós chamaríamos que é um modelo muito comum há 50, 100 anos atrás, que era chamado modelo positivista, aonde você tem por exemplo, na aula de história, em que você apenas aprende nomes e datas. Então, e acaba que isso não perdeu um pouco o sentido, porque de que adianta saber que em 7 de setembro de 1822 Dom Pedro I proclamou a independência? E aí? Isso significa alguma coisa? Não, significa apenas que o dia 7 de setembro é feriado. E aí talvez seja importante. Agora, o interessante é um outro tipo de abordagem, é tentar entender as condições históricas, econômicas, políticas, sociais daquele momento da independência, por exemplo. Aí foi uma mudança que teve na aula de história. Estou citando o exemplo da aula de história. Como na aula da alfabetização, durante muito tempo, se utilizou a questão fonética, né? B com A da Bá, C com A da K, J com A da Já, e assim vai. Então, aí você trocou por outros modelos, entendeu? Educacionais de alfabetização. Doutrinação, honestamente, isso não existe. Pelo menos nas escolas tradicionais, tanto que você tem todo tipo de cidadão no Brasil. Cidadão de esquerda, mas tem um cidadão de extrema-direita. E os dois saíram da mesma escola. Então, que doutrinação foi essa que aconteceu? Confesso, eu tenho dúvidas quanto a isso. Antônio Marcelo Jackson, vamos a outra questão que também está despertando um grande debate no país. Questionado sobre a redução de verbas para as universidades, ou para algumas universidades, como o UNB, a Universidade Nacional de Brasília, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal Fluminense, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que não há corte, sim contingenciamento, e que esta redução, este contingenciamento poderão ser revistos se houver aí a aprovação da reforma da Previdência Social, ou houver aprovação pelo Congresso Nacional, que levou muitos parlamentares, muitos analistas políticos, muitos cientistas políticos a entender como se fora uma verdadeira moeda de troca. Qual é a sua análise e qual é a sua opinião sobre esses fatos? Bom, primeiro que eu concordo, porque você está falando, o ministro estaria falando de coisas completamente distintas, né? Agora, o que é importante chamar a atenção para todos os ouvintes da Sputnik, todos aqueles que acompanham a rádio e a agência no seu site de notícias, no seu noticiário pelas emissoras,
é que é o seguinte, quando você fala em universidades, tá, principalmente as federais, e as públicas de uma forma geral, aí eu estou incluindo as estaduais, essas universidades, elas não dão conta tão somente de ensino, né? Elas dão conta de pesquisa, pesquisas essas que na maior parte das vezes estão vinculadas diretamente aos interesses da sociedade, pesquisas sobre doenças, sobre vacinas, tratamentos. Nós não podemos esquecer que também existem vários hospitais, clínicas médicas, laboratórios de exames médicos, de exames clínicos, né, exames de sangue, exames de urina, etc. Tudo isso ligado à universidade. O problema desse contingenciamento, Arnaldo, e todos os ouvintes da rádio, é que não estão falando de contingenciar o salário de um professor. Isso não sequer vai ser tocado, tá? Até porque é uma outra rubrica do orçamento da União. Agora, com certeza, na hora que há esse contingenciamento, uma coisa é certa. Se você pensar na cidade, se você citou a Universidade Federal Fluminense, o Hospital Antônio Pedro, em Niterói, ele está comprometido, né? Quando você fala em Universidade Federal, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, ela é responsável pelo Hospital Gafreguini, que é a principal referência sobre AIDS no Brasil. Então, se você tiver esse contingenciamento, o tratamento de AIDS está comprometido, sabe? E assim vai, quer dizer, os hospitais da UFRJ, os hospitais da UFMG e assim sucessivamente todas as universidades federais. Aqui em Ouro Preto, por exemplo, o laboratório de pesquisa e análise clínica, tá, o LAPAC, da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, é o que faz praticamente todos os exames de sangue, urina da cidade. Então, na hora que você fala em contingenciar 30% do orçamento da UFOP, significa que esse laboratório vai parar de funcionar, sabe? Então, em primeiro lugar, que as pessoas não tenham ilusão quanto a isso. O que vai ser afetado é o atendimento em massa da população, tá? Isso é real, isso não é uma brincadeira, isso não é uma piadinha ou uma birra de professor universitário, tá? E, em segundo lugar, aí voltamos à tua fala, à tua pergunta, quando você diz, olha, eu vou contingenciar, mas eu não contingencio se tiver uma reforma na Previdência, reforma essa que também não está clara para os deputados e senadores. A proposta do governo não está evidente. Por que essa maneira? Por que não afetar todos os segmentos da sociedade, então? Por exemplo, os próprios deputados incluíram uma rubrica que os isenta de qualquer arroxo na reforma da Previdência. Isso não nos esqueçamos. Então, ora, por favor, que as coisas pelo menos fiquem mais claras também, senão vai parecer uma moeda de troca, com toda certeza. Antônio Marcelo Jackson, na sua fala aos senadores, o ministro da Educação também criticou o FIES e o Pronatec. Diz que os dois programas são desastres porque revelam o elevadíssimo grau de inadimplência do estudante brasileiro. Qual é a importância desses dois programas para a educação no Brasil? Vamos pensar, já que estamos falando de universidade, vou pensar muito no FIES aqui, tá? E pouco no Pronatec. Vamos lembrar o seguinte, você tem, num primeiro momento, vou voltar lá no governo Fernando Henrique Cardoso, uma contingência dos investimentos nas universidades federais, elas praticamente, tudo que existia antes foi mantido, e com um arroxo nos investimentos, e ao mesmo tempo uma liberação para as instituições particulares de ensino. A criação da figura jurídica do centro universitário, que não existia, a liberação da criação de universidades sem a necessidade de ter 5 centros, centro de saúde, centro das engenharias humanas, etc., da educação. E quando chegamos ao governo Lula, na medida que as instituições particulares haviam se colocado muito bem, pelo menos tinham se expandido no governo Fernando Henrique Cardoso, o que faz o governo Lula? Ele vai e expande as universidades federais, mas para não fazer frente aos investimentos que as instituições particulares haviam feito no período anterior, e amplia a figura do FIES, tá? Quer dizer, que nada mais nada menos do que aquele financiamento estudantil que já existia antes, tá? Só que agora com algumas características particulares. Ora, o que acontece então? Você está falando de políticas públicas, tá? Onde, de um lado, o governo federal ele expõe as instituições federais de ensino, universidades e institutos federais. Por outro lado, ele também não deixa desguarnecido os investimentos feitos anteriormente pelas instituições particulares de ensino.
com toda sinceridade, isso é o que eu posso chamar de política pública, que é ir juntando os governos Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Nesses dois governos você tem uma política pública clara, educacional. Eu confesso, eu fico sem entender esse comentário de novo. Quer dizer, fica muito pouco evidente de onde está sendo tirada essa informação. Por que um desastre, né? Quer dizer, desastre em que sentido? Não é papel, então, do governo tentar contribuir para que o estudante que não consiga vaga numa universidade pública, ele faça uma instituição particular? Essa instituição particular, ela recebe esse dinheiro? E não esqueçamos não apenas o FIES, nós temos também o ProUni, que também acaba jogando dinheiro nas instituições particulares. Eu confesso, eu fico sem entender. Novamente, eu não entendo. Lamentavelmente, existem comentários e críticas que são feitos, mas que não são explicados o escopo desses comentários, dessas críticas. E realmente fica difícil entender. Bom, então, reproduzindo as falas do ministro, ele considera o FIES, Programa de Financiamento Estudantil, um desastre pela elevada inadimplência, pela incapacidade de pagamento pontual dos estudantes beneficiários deste financiamento. Já em relação ao Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o ministro considera que a expansão desordenada das matrículas também causou que esse desastre atribuído a este outro programa. Houve isso? Você constata isso? Uma expansão desordenada das matrículas no Pronatec? Não, sinceramente não. Arnaldo, o que mais falta é mão de obra qualificada nesse país. Agora, o que eu acho que o ministro não entendeu, como então ele quer realmente fazer um modelo tirânico, tá? Aí já é uma outra conversa. É o seguinte, você contribui com a formação desses técnicos, tá? Como você contribui para a formação de médicos, engenheiros, agrônomos, etc., jornalistas, não tem problema nenhum. Ora, a partir daí, o que diz o argumento neoliberal? O bom e velho mercado é que vai absorver essa mão de obra. E essa mão de obra vai procurar novos nichos, é o que se espera. Se efetivamente você tem uma grande concentração de mão de obra no Sudeste, por exemplo, e essa mão de obra ela não vai para o Nordeste, não vai para o Norte, Centro-Oeste, aí é um outro problema. Agora, um problema que diz respeito à opção das pessoas, um problema que diz respeito ao mercado de trabalho, ao mercado, à economia local, que envolveria então um outro tipo de discussão. Isso em primeiro lugar. Ou então eu formo essas pessoas, seja num curso tecnológico, seja num curso universitário, e depois eu as obrigo a trabalhar em tal lugar. Bom, mas se eu fizer isso, Arnaldo, aí eu estou falando com um modelo tirânico. Aí eu não sei o que deseja o senhor ministro. Sinceramente, novamente, não sei. Porque não existe uma terceira opção. Não sei se você me compreende ou os ouvintes me Perfeitamente. Perfeitamente. Se você se forma na Federal Fluminense, em Niterói, do estado do Rio de Janeiro, como é que eu vou obrigar você a trabalhar no Acre? Difícil, né? Entendeu? Fica meio complicado. É uma coisa muito complicada, porque envolve uma série de questões, inclusive decisões pessoais. Né? É verdade. Meu amigo Antônio Marcelo... São coisas que, só para encerrar, desculpe... Não, imagina. O papel do governo, então, é criar, produzir essa mão de obra qualificada. A partir daí, o mercado, o tão querido mercado, a tão querida economia liberal, é que tem que dar os seus argumentos e oferecer suas condições. Fora isso, nada feito. Perfeito. Eu reproduzo suas palavras ao início da nossa conversa. As manifestações do ministro perante a Comissão de Educação e Cultura do Senado mereceriam um programa inteiro para análise. Mas, como bem disse o nosso Antônio Marcelo Jackson ao início da nossa conversa, o tempo é limitado, de modo que, por hora, só me resta agradecer a você por mais essa entrevista. Como sempre, todas as suas entrevistas muito brilhantes, muito aprofundadas, muito didáticas, meu caro Antônio Marcelo. Eu que agradeço, Arnaldo. Espero sempre ser útil a você e a todos os ouvintes da rádio. Um grande abraço, meu amigo. Tudo de bom para você, felicidades. Obrigado pelas atenções de sempre para com seus colegas aqui da Sputnik. Obrigado. Antônio Marcelo Jackson, cientista político, professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, analisando a exposição feita pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, aos senadores que compõem a Comissão de Educação e Cultura, evidentemente do Senado Federal, analisando as metas de sua pasta para o ensino.